O fundo XPMOls anunciou a sua oitava emissão de cotas e depois mudou algumas coisas. Você viu essas mudanças? Será que vale a pena investir nessa oferta? Vem comigo que eu te explico. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar do XPMOls, o XPML11. Ele anunciou a sua oitava emissão de cotas, a ideia era buscar 200 milhões, depois ele fez algumas mudanças, inclusive aumentando o valor para 300 milhões. Se essa oferta sair como planejado, ele vai se tornar o maior fundo de shoppings hoje existente na Bolsa. Ele já é o fundo de shopping com maior quantidade de cotistas, então ele junta aí duas coroas, dois recordes, e a gente vai aqui então falar um pouco do fundo, da realidade dele hoje, o que ele quer fazer com esse dinheiro da emissão, por que aconteceram essas mudanças que geraram dúvidas em tantas pessoas, por que ele não vai ter período de sobras, por que ele não vai ter montante adicional, por que ele está tirando esses direitos. Então, nesse vídeo a gente vai dar uma organizada nessas informações, tá? Então vamos lá. O que é o XPML11, o XPMOls? Ele é um fundo de shopping center, como o próprio nome já diz, né? XPMOls. É um fundo de gestão ativa, ele vem aí ao longo da sua vida fazendo muitas negociações. É o fundo de shopping com a maior quantidade de cotistas, ele tem 312 mil cotistas. Como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de dar uma olhada em municípios que tenham mais ou menos essa mesma quantidade de população, para a gente ter uma ideia. Bom, se ele fosse uma cidade, seu XPMOL, com seus cotistas, fosse uma cidade, já seria um dos 100 maiores municípios do país. Ele tem a população praticamente empatada, inclusive com uma capital de estado, Palmas, no Tocantins. Ele tem população próxima a cidades como Limeira, em São Paulo, Camaçari, na Bahia, São José dos Pinhais, ali ao lado de Curitiba, no Paraná, e Várzea Grande, que é a segunda maior cidade do Mato Grosso. Então, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Eu quero pegar aqui algumas informações do último relatório gerencial. Claro, vai estar o link aqui embaixo, quem quiser olhar. A ordem está um pouquinho, eu não vou pegar de cima para baixo, ao contrário, estou pegando os dados até de baixo para cima, mas é porque eu acho que assim fica um pouco mais fácil de apresentar. Então aqui é o relatório gerencial. Estou começando pela página 9, depois eu vou subir um pouquinho para quem quiser, quem estiver acompanhando, olhando pelo link. Estou na página 9. Então, esse é um fundo que hoje ele tem um patrimônio de 2 bilhões e 100 milhões de reais. E esse portfólio, né, esse patrimônio, está dividido em 16 shopping centers. A gente está falando uma área bruta locável total de mais de 580 mil metros quadrados, mais de 3 mil lojas. Ele tem um portfólio não muito diversificado, mas até que para shopping é um bocado diversificado, sim. 68% está na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. A gente tem 22% na região nordeste e 9% na região norte. Já pegando aqui nessa mesma página, aqui ao lado, eu acho que é um gráfico bastante interessante porque mostra os shoppings divididos por administradores. E isso eu acho muito interessante, porque a gente às vezes vê alguns fundos que são muito fechados a um determinado administrador, onde todos os shoppings, ou a maior parte dos shoppings, estão sendo administrados por uma mesma empresa de administração. Tem suas vantagens essa estratégia? Claro que tem. Mas a gente ter um portfólio com diversos administradores também tem suas vantagens. Por exemplo, vamos olhar aqui. Então, hoje ele tem 37% da ABL dele sendo administrado pela Aliança Sonai. Tem 32% pela JHSF Malls. Então, um terço, vamos arredondar, né? E o outro um terço é já mais divididinho entre Ancar, Gazite, Argo e Sim. Sim é a antiga CCP, Cirela Commercial Properties.
E qual é a vantagem de você ter um portfólio mais diversificado? Às vezes a Aliança Sonai implementa uma mudança num dos shoppings e que dá certo e que tem seu ponto positivo. Dá certo aquela ideia, melhora as vendas ou o que seja a melhoria, reduz um custo, o que seja. O fundo pode facilmente chegar para um shopping dele administrado pela Ancar e falar, olha, essa estratégia no outro shopping deu certo. A gente tem esse shopping aqui que tem um perfil parecido. Eu acho que vale a pena a gente implantar, ou pelo menos estudar se isso aqui vai fazer sentido ou não. Então, quando você tem isso quando você tem isso mais diversificado, você acaba tendo essa troca de inteligências entre os administradores. Você pode pegar a ideia de um lado e trazer para o outro. Se você tem todo o seu portfólio num único administrador, você acaba não tendo essas outras inteligências que você pode trocar com tanta facilidade. Aqui a gente tem a divisão da receita líquida operacional. Em shopping a gente usa muita expressão NOI, Net Operational Income, ou seja, receita operacional líquida. E a gente vê que assim, a receita é bastante diversificada. Não tem um shopping que ocupe, 50% da receita do fundo. Não. O mais relevante é o Catarina com 14%. E daí é ladeira abaixo, ou seja, vão sendo cada vez menos relevantes. E aqui ele coloca que são 580 mil metros quadrados de área total. A ABL própria do fundo é 150 mil metros quadrados. Por que essa diferença? Porque o shopping o fundo não tem 100% de todos os shoppings. Ele tem frações, ele tem percentuais. Então, se fosse fazer um equivalente, o fundo teria, então, 150 mil metros quadrados, né, de área. Aqui a gente tem a inadimplência, né, e a vacância. Se a gente olhar, a vacância do fundo está em mais ou menos 5%, 4,8%. O que, se a gente comparar com outros fundos, eu até fiz aqui um comparativo, aumentou um pouquinho em 12 meses? Aumentou um pouquinho, mas pouca coisa, está basicamente estável. O que eu fiz aqui foi dar uma olhada nos outros fundos de shopping mais próximos a ele, fundos que também estão no IFIX, etc., para dar uma olhada. Ele está com 5, vamos arredondar. MOL 11 está com 5, HSML está com 5, HGBS está com 5, VISC está até com 7, está um pouquinho mais. Mas se a gente for arredondar os números, na verdade os 5 fundos estão basicamente com a mesma vacância. O VISC um pouquinho mais deslocado, mas está todo mundo mesmo ali na base de um dígito, digamos assim, ninguém está com 10. Claro que tem cada fundo tem seu momento, cada shopping tem um estado de maturação diferente, etc., mas é mais para dar uma noção de que isso aqui não tá desgarrado nem para cima nem para baixo, não está nem muito melhor, nem muito pior do que ninguém. Aqui na página 7 aqui tem algumas estatísticas, alguns números. Claro que a gente não é o foco daqui a gente olhar todos os números, etc. Só duas observações. Basicamente, todos os indicadores aqui, quando você olha 2022, eles parecem muito altos porque eles estão vindo contra uma base fraca de 2021, por causa de pandemia, lockdown, etc. Então, claro, poxa, o número em 2022 dobrou. Dobrou porque está vindo contra uma base fraca. Se você olhar contra 2019, poderia estar um pouco melhor, um pouco pior, mas não está aumentando em 100% as vendas ou os aluguéis. Então, 2022 aqui não dá para olhar muito, porque é contra uma base que não é orgânica, que não é natural. Mas desses números todos, eu gosto muito de olhar o SSS, que é o Same Store Sales, e o SSR, que é o Same Store Rent, ou seja, vendas de mesmas lojas e aluguéis de mesmas lojas. Por que eu gosto de olhar isso? Primeiro, que o fundo está crescendo, então não dá para falar vendas totais. As vendas totais podem ter aumentado simplesmente porque o fundo comprou mais um shopping. Aí, claro, as vendas aumentaram contra a base anterior, mas não é uma base comparável. E às vezes, sei lá, pode ter uma área que era uma academia e agora virou um varejista. Você não consegue, porque a própria mensuração de venda é muito diferente. Pegou uma área que era uma loja americana e transformou num boliche. Como é que você vai comparar essas coisas? Então, às vezes, essa mudança de uma loja ou outra atrapalha, polui o número.
esses dois indicadores, para mim, eles são muito sólidos, porque eles trabalham com o conceito de vendas das mesmas lojas e aluguel das mesmas lojas. Ou seja, uma loja que ano passado não existia e agora existe, ela não entra nesse indicador. Ela não polui. Era uma joalheria, virou um salão de cabeleireiro. Essa loja não entra nessa mensuração, nem de vendas de mesma loja, nem de aluguel de mesma loja. Então, eu acho esse indicador muito bom, porque ele mostra o seguinte, desconsiderando todas as lojas que mudaram, que saíram, que entraram, etc., das lojas que ficaram, as vendas aumentaram em 12,5% e o aluguel também aumentou 12,5%. Isso acontece porque o shopping, né, o aluguel do shopping de muitas lojas é um valor fixo mais um percentual sobre a venda, ou um percentual sobre a venda tendo como base um aluguel mínimo. Então, o shopping e, obviamente, um fundo de shoppings tem uma receita maior, tem um aluguel maior a receber conforme as vendas do shopping crescem, conforme as lojas vendem mais. Diferente de uma laje comercial ou de um galpão logístico onde o aluguel é fixo. No shopping não, o aluguel ele é dinâmico conforme as vendas. E eu quero pegar aqui também na página 5, só um histórico rápido dos dividendos do fundo. Aqui está o histórico dos últimos meses. O fundo já anunciou mais um rendimento. O último rendimento anunciado foi de 81 centavos por cota, dá um dividend yield de mais ou menos 0,8%. E aqui uma explicação rápida. Sempre a gente vai ver com a base dezembro uma distribuição mais alta. Por quê? Porque em dezembro as lojas vendem muito. A gente está falando de vendas de Natal. É o melhor ano, é o melhor feriado, né? O melhor período de vendas do shopping. O shopping está lotado nessa época. Então, as lojas vendem mais, logo também pagam um aluguel mais alto, porque é com base nas vendas. Então, sempre a distribuição de rendimentos, se pegar todo o histórico do XP-Malls, mesmo lá de trás, sempre na virada do ano tem um pagamento extra, né? Um pagamento mais alto, exatamente porque teve uma receita a mais. Se a gente desconsiderar esses números, né, esse aluguel extra da virada do ano, o fundo vem aumentando a sua distribuição de rendimentos de maneira bastante consistente. Tá? Ele, desde novembro de 2021, então a gente está falando de 1 ano e meio, ou ele aumenta ou ele mantém. Em novembro de 2021 foi 50 centavos por cota, então cresceu mais de 50%. Tudo bem, contra uma base fraca de 2021, é verdade, mas ele vem todos os meses ou aumentando ou pelo menos mantendo a distribuição. Ele não teve nenhuma queda de distribuição desde novembro de 2021. Lembrando que tem que desconsiderar essa virada de dezembro para janeiro, porque obviamente ela dá um pico. Se a gente olhar os últimos, né, se a gente pegar aqui o acumulado do ano, janeiro a maio, o fundo distribuiu R$ 4,06, que é 18%, quase 20% mais do que o ano passado, que foi de R$ 3,43. Se a gente olhar em 12 meses, o fundo distribuiu R$ 9,13, o que dá aí um dividend yield equivalente a 8,99. Repito, o fundo vem melhorando, então ele vem se superando quando a gente bota isso no papel. Tá? Sobre a oferta em si, deixando muito claro, o fundo ele tinha anunciado a emissão no dia 22 de maio e na sexta-feira, dia 26, ele fez algumas alterações, até alterações importantes. Ele aumentou a oferta, aumentou em 50%, de 200 para 300 milhões, e reduziu o custo por cota dessa oferta. Então, eu não vou detalhar aqui como era, tá? Os links aqui embaixo todos vão estar, e os documentos que eu vou mostrar vão estar todos baseados na informação que está valendo. Não vou ficar comparando muito aqui como era, como ficou, até porque teve algumas diferenças, eu vou acabar mencionando aqui, mas não vou ficar mostrando o documento que já não vale mais. Então, a ideia dele é captar captar 300 milhões, esse é o alvo. Então, se ele conseguir esse alvo, ele já vira o maior fundo de shoppings
da Bolsa em valor patrimonial, ele passa HGBS, passa todo mundo. E se a gente olhar mesmo no ranking geral de fundos, hoje ele é mais ou menos ali o 16º fundo do IFIX em valor patrimonial. Ele pula para 9, ele passa a ser um dos 10 maiores fundos em valor patrimonial do IFIX. E se tiver muita oferta, ele ainda pode aumentar esse valor de 300 para 375 milhões. Ele pode agregar, ele pode aumentar em até 25%, que vai colocar ele ainda mais na dianteira caso ele chegue lá. O que ele coloca nos documentos? Que esse valor tem 3 objetivos. Primeiro, aumentar a participação que ele tem em um shopping em São Paulo. Não é explicado qual é, no estado de São Paulo. O fundo tem 8 imóveis, então não dá para saber qual é. Uma fonte só me falou que é um dos melhores shoppings do Brasil. Até anotei aqui para falar a palavra correta. Uma fonte próxima à oferta comentou comigo que seria um dos melhores shoppings do Brasil. Também o segundo objetivo é aumentar em 6% a participação no shopping da Bahia. Tá? Esse é um shopping que está expandindo, ele está aumentando a área bruta locável dele em cerca de 10 mil metros quadrados. Ele está fazendo um retrofit de algumas áreas, então a expectativa da administradora é que ele performe ainda melhor depois da entrega dessas obras. E ele coloca no documento, né, na documentação, que ele vai otimizar a estrutura de capital do fundo. Isso basicamente quer dizer o seguinte, vai desalavancar. O fundo ele tem algumas alavancagens. Se a gente olhar até no relatório, ele coloca ali um fluxo de pagamento, né, quanto ele tem para pagar ainda em 2023 de capital dos CRIs dele, quanto ele tem para pagar em 24, em 25, etc. Aqui tem um pouco mais de detalhes das taxas, dos vencimentos, quando que as operações foram montadas, saldo devedor de cada uma delas e tudo mais. Um fundo, ele pode usar os aluguéis que ele recebe para pagar os juros desse tipo de operação, mas não o capital. Para pagar o capital, ele precisa ou fazer uma emissão ou vender ativos. É o que ele está fazendo uma emissão. E ele vai usar isso para... ele vai usar parte desse recurso para desalavancar, para quitar essas parcelas que ele tem a pagar. De acordo também com essa fonte, ela tem uma estimativa de que mais ou menos a cada 20 milhões de reais que o fundo quitar de endividamento, aumenta em mais ou menos 1 centavo por cota ao mês. Então, se ele usar, por exemplo, 100 milhões desses 300, aumenta em 5 centavos por cota aproximadamente ao mês, porque reduz o custo de juros, reduz o tamanho da dívida, reduz o quanto que o fundo paga de juros, sobra mais dinheiro para o fundo distribuir para os seus cotistas. Sobre direito de preferência e cronograma em geral. Bom, sobre o custo primeiro. Então, não vai estar aqui tudo aqui na tela. Então vamos lá. Custo da oferta, R$ 98,60, esse é o valor que entra para o fundo, e mais um custo de R$ 1,00. Esse custo era até maior, era R$ 1,05 aproximadamente, e quando o fundo aumentou a oferta, ele conseguiu diluir esse custo e ficou só R$ 1,00. Então é um total de R$ 99,60. Esse R$ 98,60 está basicamente cravado com o valor patrimonial do fundo, então a gente não fala aqui sobre diluição, sobre injustiça com o cotista ou qualquer coisa parecida, não. Está pagando no VP. E o custo de distribuição de R$ 1,00, ou seja, de 1%, arredondando aí o valor da oferta, um custo bem competitivo. Claro, por ser uma oferta exclusivamente para investidores profissionais, é normal que tenha um custo um pouquinho mais baixo. Para quem é cotista, tem o direito de preferência, então antes dessa oferta ir a mercado, os cotistas têm direito. A data de corte foi dia 25 de maio, ou seja,
Se você é cotista ou se você era cotista em 25 de maio, você pega a quantidade de cotas que você tinha lá e você multiplica por esse percentual de 14% e quebradinhos, 14,27%. Então, se você tinha 50 cotas, 50 cotas vezes 14%, 7 cotas e quebradinho, arredonda para baixo, você tem direito a subscrever 7 cotas. Sempre arredondando para baixo, tá? Não importa se deu 11,9999, é 11. O montante total, 300 milhões, como eu mencionei. O prazo para subscrever, para informar a sua corretora que você quer exercer seu direito de preferência, vai até dia 9/6, ou seja, até sexta-feira agora, então atenção ao prazo. E a data da liquidação, ou seja, debita em conta no dia 19/6, tá? Nesse meio tempo também acontece a oferta junto aos investidores institucionais, investidores profissionais, family offices, fundos de fundos, investidores institucionais em geral. Não tem período de... Não pode negociar direito de preferência, não tem período de sobras, nem montante adicional. Então, quem é cotista só pode exercer o direito de preferência e ponto. Nádia, eu não sou cotista e quero adquirir. Não pode, só investidor profissional. Sou cotista, quero exercer meus direitos e mais alguns. Não, não pode. Mas meu primo quer me vender. Não pode. E aí, eu acho que vale a explicação de por que não tem isso, né? Hoje é cada vez mais comum a gente ver fundos que dão direito de preferência, o direito de sobras, como é chamada a segunda rodada do direito de preferências, e mais um montante adicional. E aqui não foi feito isso. O motivo só tem um: timing. O fundo, pelo que eu pesquisei, pelo que eu soube, pelo que eu apurei com as minhas fontes, ele tem data para poder pagar essas aquisições, esses negócios que ela está fechando tanto no Shopping da Bahia quanto no imóvel que ele vai aumentar a participação em São Paulo. Não está dito qual é. Mas ele tem velocidade. O outro lado, lá, o vendedor não vai ficar sentado esperando rodar segundo o direito de preferência e mais montante adicional para daí fazer a oferta para os investidores institucionais, para daí ter o dinheiro para daí pagar. Não tem tempo para isso. É uma operação que surgiu rápido na mesa da XP, né, que é a gestora, então a operação tem que sair rápido. Então, por isso não dá tempo de correr isso tudo. Não é uma política da XP de não dar 2 direitos de preferência e montante adicional, só porque nessa oferta foi timing. É o que deu para fazer, vamos chamar assim. Mas, para poder privilegiar o cotista, foi por isso que o fundo aumentou o valor da oferta. A oferta inicialmente era de 200 milhões. E muita gente, muito cotista, reclamou com a XP sobre isso. Porque com 200 milhões o direito de preferência ficou abaixo de 10%. Ficou 9,5% aproximadamente. Então os cotistas reclamaram, brigaram com a XP. Poxa, você não está me dando direito de sobras, não está me dando montante adicional, vai me dar um direito de preferência tão pequenininho? Não por uma decisão, é cálculo matemático. É a quantidade de cotas novas dividido pela quantidade de cotas velhas. É assim que se apura o direito de preferência. Então, como alguns cotistas, né, e a própria apresentação que a XP está fazendo ao mercado desse fundo, etc., eles sentiram que tem demanda, que tem procura, que os cotistas querem subscrever e então precisam ter direito de preferência. E claro, isso mostra que tem dinheiro para entrar, vamos chamar assim. A XP acabou optando por aumentar o valor da oferta para 300 milhões. Esses 100 a mais vão direto para poder quitar a dívida. Então, claro que a XP não foi divulgada inicialmente dos 200 milhões, quanto que vai para o shopping em São Paulo, quanto que vai para o shopping da Bahia e quanto que vai para quitar a dívida, mas, pelo que eu apurei, os 100 milhões extras vão todos para quitação de dívida. Então, correndo tudo em normalidade, o fundo captando os 300 milhões, é bem provável que a gente vai ter um aumento de distribuição de, no mínimo,
5 centavos por cota. É um compromisso, é isso que está na documentação formal? Não, mas foi isso que eu apurei. Claro, pode ser que nesse meio de caminho apareça um outro shopping fantástico para o fundo pegar, e aí obviamente ele vai optar por isso. Ele não tem um compromisso de alocar X%, mas é o plano no momento. De repente ele vai até amortizar mais do que isso, se captar os 375, então vai ter lá quase 200 milhões pagando de dívida. Por que não? Vai saber. Se ele pagar 200 milhões, já aumenta em 10 centavos por cota de juros, aproximadamente, né? Então, isso vai depender um pouco de qual operação vai ser quitada primeiro, se vai pagar um pouquinho de cada uma, se vai quitar uma e as outras vão continuar. Isso aí, obviamente, é tudo. Também a XP vai depender muito do quanto está captando para poder definir exatamente o que vai fazer, né? E agora eu quero saber de você. Você acha que essa oferta vale a pena? Você gostou dessa estrutura? Essa questão de não ter direito de sobras e montante adicional, isso é algo que te incomoda como cotista? Ou você compreende a necessidade da urgência de ter o dinheiro para poder honrar a operação? Quero saber de você. Se você é cotista, vai participar? Não vai? Por que vai? Por que não vai? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Também, se tiver alguma dúvida, coloque embaixo e a gente vai esclarecendo. Se você gostou, claro, aqui do trabalho, não esqueça de deixar o seu like, curta aqui esse vídeo, que ajuda muito a que o canal cresça, né, seja mais conhecido. Se você puder compartilhar com seus amigos, também compartilhe. Só clicar aqui embaixo e compartilhar. E, claro, a gente vai sempre tentar trazer as emissões, pelo menos dos fundos aí do IFIX, então não esqueça de se inscrever para ser avisado dos próximos vídeos. E, se você quiser continuar seus estudos em fundos imobiliários, vou deixar mais 2 videozinhos aqui para você poder maratonar aí seus estudos. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!